Segundo analistas internacionais, o que se observa hoje diante do regime de Nicolás Maduro não é apenas uma crise política interna, mas um processo de normalização da tensão, que vem sendo aceito pouco a pouco pela comunidade internacional. O que antes parecia impensável, como a presença de frotas militares estrangeiras na região e a iminência de operações navais, começa a ser tratado como algo comum. Essa gradual aceitação, segundo especialistas em segurança, é um mecanismo psicológico e político perigoso. O mundo vai se acostumando ao conflito, até o ponto em que até mesmo bombardeios dentro do território venezuelano possam ocorrer de forma rotineira. E, ao que tudo indica, esse ponto está se aproximando rapidamente. A movimentação militar observada hoje no Caribe é descrita por analistas como a maior desde a Primeira Guerra do Golfo, em 1991. A escala, o posicionamento estratégico e a retórica empregada por Washington lembram, cada vez mais, a operação que culminou na libertação do Kuwait. Essa comparação, que inicialmente parecia exagerada, agora é sustentada por uma série de observadores internacionais, diplomatas e oficiais de defesa. O consenso entre eles é que o conflito venezuelano passou a ser tratado com a mesma seriedade e prioridade estratégica que o Oriente Médio foi nos anos 1990. Em meio a esse cenário, uma pergunta ecoa: até quando essa escalada vai continuar? Especialistas lembram que grandes operações militares são planejadas não apenas para o que se considera necessário, mas também para aquilo que, talvez, nunca precise ser usado. Esse princípio de planejar para o improvável explica o tamanho e a complexidade das forças envolvidas. Um dos exemplos citados é o do presidente colombiano Gustavo Petro, cuja posição como comandante-em-chefe das Forças Armadas da Colômbia é, segundo analistas, mais simbólica do que efetiva. Ele não possui controle real sobre os comandos militares, embora, em teoria, pudesse reivindicá-lo. Essa fragilidade explica parte dos movimentos diplomáticos e das pressões que vêm se intensificando ao redor da Venezuela. Fontes militares e diplomáticas apontam que o cerco não é apenas um ultimato a Nicolás Maduro, mas sim uma demonstração de poder global. Washington decidiu empregar um volume de força e recursos sem precedentes recentes, com o objetivo de garantir um desfecho rápido e definitivo. A pergunta que resta é: quando acontecerá a ação decisiva? Essa é a dúvida que circula em gabinetes, redações e centros de comando. E não apenas entre os analistas. Dentro da própria Venezuela, essa expectativa cresce a cada dia. Nos bastidores, especula-se sobre quem será o primeiro a trair Maduro ou se tentará escapar por meios alternativos. Há rumores de que aviões russos de carga poderiam estar em alerta para uma eventual fuga, algo que se repete em análises de inteligência aberta, especialmente após observações de voos de aeronaves vindas da Nicarágua para Maiquetía, o principal aeroporto do país. De acordo com especialistas, Maduro tem plena consciência de que a frota norte-americana enviada à região, comparável à mobilizada por George H.W. Bush na Guerra do Golfo, não pretende recuar. A mensagem é clara: não haverá retirada e a vitória será total. Entre os equipamentos destacados está o destroyer USS Gray, posicionado nas imediações de Trinidad e Tobago, acompanhado por bombardeiros estratégicos B-1B Lancer, ambos vistos como símbolos inequívocos da determinação dos Estados Unidos em não apenas pressionar, mas também preparar terreno para uma possível intervenção. Outros sinais reforçam essa leitura. Segundo observadores, oficiais como o General Marshall chegaram a enviar mensagens públicas de Feliz Aniversário a pilotos de esquadrões de B-1B. Um gesto aparentemente banal, mas que dentro do contexto geopolítico é interpretado como uma mensagem simbólica de prontidão militar. Enquanto isso, há um clima de desespero e incerteza dentro do círculo de Maduro. Fontes venezuelanas relataram movimentos incomuns no aeroporto de Maiquetía,
possivelmente relacionados à chegada de uma aeronave russa. Isso indica que, mesmo que uma eventual operação de resgate esteja sendo considerada, o próprio Kremlin pode ter deixado de oferecer garantias a Maduro. Para os especialistas, essa é a prova de que o líder venezuelano está isolado, até mesmo de seus antigos aliados estratégicos. Maduro sabe que a presença prolongada da frota americana no Caribe é um sinal de que não haverá recuo. As previsões mais otimistas para ele já falam em resistir até dezembro, mas a tendência é que o cerco se intensifique antes disso. Todos os dias há novos avanços logísticos e diplomáticos, e o que antes parecia uma ameaça distante hoje é uma realidade cada vez mais concreta. O regime está sendo cercado por mar, ar e informação. Para os especialistas em política internacional, o que se desenrola na Venezuela é uma corrida contra o tempo. A cada nova movimentação, cresce a percepção de que a única saída viável para Nicolás Maduro seria a fuga, algo que ele próprio parece considerar, mas que ainda não conseguiu concretizar. O problema, dizem analistas, é que essa fuga não é simples nem garantida. Fontes próximas aos círculos diplomáticos afirmam que as opções de exílio de Maduro são limitadas. Cuba e Nicarágua, dois de seus principais aliados ideológicos, já não são considerados refúgios seguros, seja por limitações logísticas, seja por receio de represálias internacionais. Restariam apenas a Rússia ou a China como alternativas viáveis para uma fuga definitiva. Ainda assim, nem Moscou nem Pequim demonstraram disposição clara de acolher o líder venezuelano. Segundo analistas, a ausência de uma saída negociada é o que mantém Maduro preso ao poder. Não houve, até agora, qualquer oferta real de asilo ou corredor diplomático que lhe permita escapar com segurança. Fontes militares venezuelanas indicam que o presidente está sendo aconselhado a resistir o máximo possível, mesmo sabendo que a queda é praticamente inevitável. Esse impasse faz com que cada integrante do regime atue por conta própria, tentando salvar a própria pele e garantir alguma forma de sobrevivência política ou física. Relatórios de inteligência latino-americanos mencionam repetidamente um avião de carga russo como possível cápsula de fuga de Maduro. Entretanto, especialistas acreditam que a Rússia não pretende se envolver diretamente, pois qualquer operação desse tipo exigiria coordenação direta com Vladimir Putin e, possivelmente, com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Até o momento, não há sinais concretos de que tal plano esteja em andamento. Pelo contrário, o que se percebe é que Maduro foi abandonado, até mesmo pelos parceiros que antes garantiam apoio incondicional. Em meio a esse isolamento crescente, cresce a especulação sobre quem estaria negociando a saída de Maduro. Diplomatas próximos ao tema acreditam que as tratativas podem envolver antigos aliados, como o próprio Vladimir Putin, que teria reconhecido a inevitabilidade da queda de Caracas. No entanto, para que uma transição ocorra sem um colapso total do Estado, seria necessário algum tipo de acordo que garanta estabilidade temporária e uma eventual sucessão controlada. A incerteza, contudo, é grande. Alguns observadores sugerem que Putin poderia tentar oferecer uma tábua de salvação a Maduro, retirando-o discretamente do país. Outros afirmam que Donald Trump, provável articulador político e militar por trás da pressão, já pode ter antecipado seus movimentos, combinando propaganda e psicologia estratégica para isolar completamente o regime chavista. Trump, segundo analistas, entende como poucos o poder da narrativa. Suas declarações públicas sobre triunfos e libertação iminente não são apenas retórica, fazem parte de uma estratégia calculada de pressão psicológica, projetada para minar a moral interna das forças bolivarianas e consolidar apoio internacional. Essa ofensiva simbólica coincide com movimentos navais concretos. Fontes de defesa indicam que o porta-aviões USS Gerald R. Ford, uma das embarcações mais poderosas do mundo, está a caminho do Caribe. A expectativa é de que ele chegue em questão de dias,
acompanhado por um grupo de ataque completo, capaz de lançar operações aéreas e navais de larga escala. Circulam rumores de que um salvo-conduto ou uma autorização especial de não interceptação poderia permitir que Maduro deixasse o país em um avião russo, possivelmente com intermediação diplomática do Brasil. No entanto, essa hipótese é vista com ceticismo por analistas. Washington teria que autorizar a passagem aérea, o que parece improvável, considerando o atual grau de mobilização militar. Enquanto o impasse persiste, novas revelações internas enfraquecem ainda mais o regime. Fontes locais relatam que as forças armadas venezuelanas já não demonstram disposição para lutar. Soldados estão desmotivados, mal alimentados e submetidos a condições precárias. O distanciamento entre a tropa e os generais é evidente. Os altos oficiais vivem cercados por guarda-costas e privilégios, enquanto os soldados comuns sofrem com a falta de recursos e dignidade. Essa disparidade, segundo analistas, é o prenúncio de uma possível fragmentação militar, em que grupos intermediários podem se rebelar contra o comando central. Rumores de bastidores sugerem a existência de um levante em preparação, possivelmente coordenado por Padrino Lopes, o ministro da Defesa. A hipótese é de que Lopes possa tentar uma transição controlada, promovendo a captura interna de Nicolás Maduro para evitar uma intervenção estrangeira direta. Se confirmado, esse seria o ato final de resistência dentro do regime e o início de uma reconfiguração total do poder militar venezuelano. Paralelamente, a líder opositora Maria Corina Machado apresentou seu chamado Plano de Transição de 100 Horas, um documento que delineia as etapas imediatas para a reorganização política e institucional do país assim que Maduro deixar o poder. Esse plano vem sendo observado de perto por Washington, que, segundo fontes diplomáticas, ainda não decidiu se permitirá ou não que uma aeronave russa pouse para evacuar Maduro. Em resumo, o que se vê é uma situação de ultimato múltiplo. Diversos atores, Estados Unidos, Rússia, Colômbia, Brasil e até a própria oposição venezuelana, participam de um jogo tenso, em que cada movimento pode precipitar o fim do regime. Maduro, por sua vez, mantém uma postura de teimosia e resistência, mas enfrenta uma pressão interna insustentável. Para muitos analistas, a queda já é um fato político, e resta apenas definir a forma e o momento em que ocorrerá. Enquanto as forças militares se aproximam e o isolamento diplomático aumenta, novos relatos surgem, revelando até que ponto vai a pressão internacional sobre Maduro. Um deles, divulgado pela Associated Press, mostra uma tentativa ousada e secreta de capturar o ditador. A Associated Press revelou um episódio que parece saído de um trailer de filmes, mas que expõe a gravidade do regime ditatorial na Venezuela e o interesse internacional em pôr fim ao domínio de Nicolás Maduro. Segundo a agência, um agente norte-americano tentou convencer um dos pilotos pessoais do ditador a desviar o avião presidencial para um país onde Maduro pudesse ser preso e finalmente responsabilizado pelos crimes de seu regime. O episódio revela muito mais do que uma tentativa de deserção frustrada. Mostra o medo que impera entre os que cercam Maduro e a dificuldade em romper o ciclo de medo, corrupção e controle imposto por um regime que há anos destrói a liberdade e a dignidade do povo venezuelano.